Muito bom dia, torcedor do Palmeiras. Dia de palestra, dia de Verdão em campo, decisão, quartas de final da Liberta. Palmeiras que vai enfrentar o River Plate, cara. Verdão tem vantagem mínima aí, né? Joga pelo empate. Vamos acompanhar aqui que o pessoal do All Sport está falando dessa preparação do Palmeiras para hoje. E também temos aqui um corte do pessoal do Gazeta Esportiva falando da preparação do Verdão, né? Os bastidores, provável escalação. Tigrinho que tá voando aí, ó. Temos os números dele aqui. Que pode ser o protagonista, como já foi no jogo de ida, pode ser o protagonista no jogo da volta também, certo? Então vamos acompanhar as últimas informações atualizadas do Verdão aqui, beleza? Lembrando que os créditos vão estar na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like para fortalecer e comenta aqui embaixo. Qual que é o seu palpite pro placar de hoje? Pra mim vai ser 2-0 pro Palmeiras. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Assim como o Palmeiras, Vitor Roque vive um momento mágico na temporada. Os últimos 5 jogos, o Tigrinho tem 7 participações em gols. É muita coisa, né? E o nosso repórter raiz, Alexandre Silvestre, conta mais nessa reportagem. O Tigrinho chegou manso no Palmeiras. Tava mais pra pet, bichinho de estimação, do que pra uma fera, um predador. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Na raiva ou não, a contratação mais cara da história do Palmeiras parece que pegou o embalo. Aguçou um instinto selvagem que andava adormecido. Vitor Roque, que custou aos cofres do Verdão 25 milhões de euros, tardou, mas não falhou. Demorou 13 jogos, 929 minutos para fazer a primeira vítima, marcar o primeiro gol dele com a pele alviverde. Reforço cobiçado, jovem e promissor, que saiu muito cedo do Brasil para se aventurar na Europa, bateu, voltou e virou porco. Rápido e forte, faltava afiar as garras e ser letal. Tem sido, em duelos importantes, inclusive na Libertadores. A vida do Vitor Roque melhorou muito quando o Abel Ferreira decidiu colocar o Flaco Lopes para fazer companhia para ele no ataque. Tem funcionado. O Tigrinho vale o quanto pesa? Valeu o investimento? Ou é cedo para falar? Este jogador tem 20 anos. Quando este jogador tiver 24 ou 25, seguramente que vai ser uma máquina. Agora vamos precisar de tempo, coisa que não é aqui em todo lado. Hoje não há tempo para nada. Hoje queremos tudo para ontem. E nós estamos a tentar tocar nos botõezinhos dele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Entendem? Quando está com raiva, com essa pegada que vocês... E ele tem que perceber o que é que lhe dá energia para chegar dentro do campo e aos pouquinhos tirando o máximo dele. Tigrinho, o que vocês têm para falar do Vitor Roque? Qual que é o segredo do Vitor Roque? É o tempo e a paciência que o Abel e a direção do Palmeiras têm com seus jogadores. Por que tem essa paciência? Porque está ganhando tudo, porque tem estrutura, porque tem uma presidente que não vai muito no oba-oba de torcedor, porque se fosse no oba-oba de torcedor, quando o Palmeiras perde o título para o Corinthians, o Abel já teria sido expulso do Palmeiras. Não foi o caso. E ele não teve um começo muito bom, ele saiu daqui muito jovem, foi para a Espanha, não deu legal no Barcelona, aí rodou, voltou para o Palmeiras e chegou, foi meio devagar. Quando encaixa o time com o Flaco, o cenário muda. E aí, quando a fase muda, Salazar, acontece o que está acontecendo. O astral é bom, o garoto está fazendo gols, fez hat-trick outro dia. E aí, o Abel tem muita razão, né? Que o tempo é fundamental para que ele possa crescer. E vou deixar até uma pergunta para você, para quem quiser. Há tempo para ele mudar a cabeça até do Ancelotti, brigar por vaga para a Copa do Mundo, pelo que está jogando? Eu acho que ele é candidato, sim. Para mim ele é candidato, para mim ele está no radar, para mim o Vitor Roque está dentro daqueles 70 jogadores do Ancelotti. Sim. Quando o Ancelotti fala Brasil tem cerca de 70 jogadores no radar, para mim não é sem nenhuma dúvida. O Vitor Roque está dentro dessa turma daí. Se ele vai ser convocado ou não, depende de uma série de fatores, depende da fase dele, dos concorrentes dele, de uma eventual lesão de alguém, enfim, depende de uma série de situações, mas para mim ele está no radar, está dentro dos 70. A paciência que o Abel fala, no meu entendimento, ela é de todo mundo, viu? Claro. Porque é o torcedor que não tem paciência muitas vezes, é a imprensa. Eu vi muitas rodas de debate da televisão, nas mídias digitais, tirando sarro do Tigrinho, fazendo piada, fazendo contagem de, ele tá há X tempo sem marcar gol e tudo mais, vira piada. Cara, o Vitor Roque tem 20 anos de idade. 20.
Ele ficou 13 jogos para marcar o primeiro gol e virou piada, uma baita de uma pressão em cima do menino. Cara, se a gente não tem uma paciência... Mas é natural, né, Salazar? Mas tem que deixar de ser, Garrafa. Eu acho até que faz parte da gente educar a galera. Porque se a gente não tem a paciência... Envolve paixão, Salazar. Tudo bem, mas se a gente não tem uma paciência de 13 jogos com um cara de 20 anos... Então acabou. No nosso caso, né? Nós como críticos, aí eu concordo contigo. Mas isso, na cabeça do torcedor, é meio inviável, difícil. Né? E tem uma questão também, ele não estava marcando gol, mas ele não estava jogando mal. Ele já vinha, antes de marcar o primeiro gol, ele já vinha sendo um dos destaques, aparecendo, incomodando muito. O famoso atacante chato, que não para, que incomoda zagueiro. Então a bola... Ele não estava marcando gol, mas ele já estava... A expectativa que foi criada em cima dele era uma expectativa muito grande. Sim. E aí a cobrança mesmo, porque ele joga no Palmeiras. Sim. Né? É um time de excelência. Normal essa cobrança. A régua é lá em cima, então ela faz parte. Eu concordo quando você fala, não, porque, veja bem, a gente tem que ir por um outro caminho. Eu acho que faz parte mesmo. Nós, como críticos, temos que ter essa noção. Mas também temos que ter o entendimento de que a cobrança ela é elevada. E tem um outro ponto também, só rapidinho para destacar. Quando você vai lá e contrata um jogador por 25 milhões de euros, é normal também, o Abel tem todo esse estofo, mas ele vai ter que dar oportunidade. É só lembrar o caso do Borja. Claro. Quando o Palmeiras contratou, não era o Vitor Roque, era o Borja, veio com aquela banca toda. Não estava jogando nada, mas sempre tinha oportunidade. Se você investe essa grana, só um detalhe, você não pode tirar na primeira... E passou na conta do Abel, porque a imprensa pedia nos jogos contra o Corinthians, a dupla Flaco e Vitor Roque. E ele demorou, ele só acreditou, disse, não acredito na imprensa, né? Perdeu, foi eliminado pelo Corinthians, aí se rendeu. Depois da eliminação pro Corinthians e o resultado não é a primeira vez. Lá atrás, quando o Palmeiras é eliminado pelo Boca, quando todo mundo pedia a entrada dos meninos, não, foi eliminado, aí sim entrou e deu no que deu. Né? Meu Às vezes amigo. a teimosia... Vedaram pra ninguém ver o que estava acontecendo. Alice, eu achei bom demais, parece coisa de filme. E é engraçado porque... Aqui não, e é engraçado porque quando veio a notícia de que o Palmeiras faria um treino no Allianz Parque para simular as condições de jogo, com os refletores ligados, nos meus grupos aqui já estava todo mundo, bom dia para jantar no Allianz. E aí, só que não, né? Obviamente a comissão técnica e a direção do Palmeiras pensando nisso, né, garantiu a privacidade do treino, e o Palmeiras fazendo uma coisa nova, né, que é isso, é testar já, obviamente que tem toda a familiaridade com o gramado, mas testar mais à noite, na hora de jogo, né, normalmente faria um treino mais cedo, colocando tudo, porque sabe, né, Domi, até porque com esse mesmo Abel Ferreira, sabe que o jogo da volta com o River, mesmo com vitória, não tem tranquilidade nenhuma, né? Em 2020 o Palmeiras venceu por 3-0 fora de casa e tomou 2 em casa por muito pouco, não é eliminado dentro de casa. Então o Palmeiras está, obviamente, levando muito a sério esse jogo da volta, até porque a gente está vendo exemplos, né, com outros times brasileiros, o próprio Fluminense, o Flamengo, que, né, fez um jogo de muito domínio e acabou vencendo por só um gol de diferença, sabe que não tem jogo fácil. Libertadores, Sul-Americana não tem jogo fácil. E o Palmeiras sabe também que vai enfrentar um River muito modificado, né, Domi? Já tem aí indícios pela imprensa argentina de que o Gallardo deve abrir mão dos 3 zagueiros, vir com um meio-campo mais povoado, talvez vir num 4-4-2, porque perdeu esse meio-campo, foi engolido pelo Palmeiras no primeiro tempo, não deve dar chance para esse azar de novo. E aí o Abel vai precisar encontrar soluções, então é possível que ele faça alguma alteração, tem possivelmente a ausência do Kelvin, em que entraria o Giai, que é um lateral um pouco mais defensivo, então talvez a gente veja algumas mudanças nesse Palmeiras aí, que hoje montou toda essa operação e não deixou o pessoal jantar e curtir o treino, espionar o trabalho do Abel Ferreira. E a gente sabe que teve essa surpresa, né, entre aspas, no primeiro jogo, que era o Andrés Pereira entre os titulares, e ele jogou muito, deu assistência para o primeiro gol, foi um dos destaques da partida. Será que a gente pode esperar uma nova surpresa, Fabiola? Não, eu até não acho que o Abel tem algo para esconder, não, porque eu vejo o Palmeiras muito consistente numa fase espetacular, né, dentro da temporada.
Não acho. A única coisa é o Kelvin mesmo, porque parece que ele teve um pisão, né? No último jogo, e aí a dúvida, né, Alice, se ele joga ou não. Acho que é só isso. Mas ali o Abel com certeza foi todo ambientar, né, os jogadores para poder viver o horário, o momento, os refletores, enfim. O ambiente mesmo que vai ser criado para amanhã. E aproveitar para poder treinar alguma jogada ensaiada, alguma coisa que ele não gostaria de mostrar. Mas eu duvido que tenha muitas surpresas, que seja um Palmeiras modificado. Claro que não. O Palmeiras está muito bem com esse time que tem jogado e não vejo tantas mudanças, não. Agora, essa comparação, Alice, com 2020, é lógico que é o mesmo adversário, mesma competição, acaba que a gente faz uma referência. Mas é uma situação muito diferente, né? 2020 o Abel tinha acabado de chegar, era outro time, tanto do Galhardo quanto do Palmeiras. Então eu acho que não tem, sinceramente, a Domi já falou que se o Palmeiras não passar, ela vem vestida de quê mesmo, Domi? Palhaço. De palhaço? De palhaço. Então, eu vou me juntar a Domi e se o Palmeiras não passar, teremos 2 palhacinhas aqui no fim de papo, porque o Palmeiras vai passar. O River é um gigante, tem uma camisa gigante, todo o respeito do mundo, a um dos maiores clubes do planeta, mas o Palmeiras vai passar amanhã e não vai sofrer. Não acho que é aquele jogo que o River vai fazer 2-1 e não sabe se... Não acho. Acho que o Palmeiras vai conseguir uma vitória aqui no Allianz. Alícia, Giai no lugar do Kelvin? É uma possibilidade. Não temos certeza ainda da condição física do Kelvin, e o que a gente tem ouvido do que vem do clube é que ele provavelmente, né, se o Kelvin não tiver 100%, ele deve entrar com o Giai. E aí talvez o Kelvin até no banco, se tiver numa condição mínima de jogo. O que faz falta para o Palmeiras, né? O Kelvin foi um dos poucos casos, agora o Andrés Pereira se junta a esses jogadores que chegaram e assumiram a titularidade muito rápido, né? O Abel tinha aquela coisa de escalar a montanha, e o cara ficar lá meses e tal, foram poucos os jogadores que ganharam essa titularidade, e o Kelvin foi um deles numa fase que o Giai vinha bem. O Giai tinha inclusive deixado Marcos Rocha no banco, o Mike depois machucado, enfim, esses 2 jogadores acabaram saindo do Palmeiras, por conta desse domínio do Giai, e com o Kelvin chegando e roubando a posição. Então, é um Palmeiras um pouco modificado, se ele precisar fazer essa troca, mas não acho que assim mude muito da essência do que a gente viu do jogo na semana passada. Mas eu vou quebrar o galho de vocês duas, não vou contar nos grupos de Zap Zap que vocês estão secando o Palmeiras, fazendo esse tipo de promessa. O Palmeiras vai ganhar fácil, esse tipo de coisa. Vou quebrar o galho de vocês, não vou contar para ninguém que vocês estão fazendo isso aqui, porque nada é fácil. Esse tipo de coisa. Nada é fácil. Esse tipo de... Não, Alice. O Juan Cortese, da Chic Sports, me mandou. No geral, a percepção é que o River não é candidato a virar essa série, porque o seu presente futebolístico é muito mais baixo que em 21. A expectativa do torcedor é baixa. O Palmeiras é o melhor time da Libertadores de longe. Foi o primeiro relato que eu recebi. O Diego Correto, Bolinski... né? Correto o primeiro relato, né? Podemos comentar relato por relato? Bora, vai, manda. O que você achou? Dan, sinceramente, achei um relato bem coeso e mano, o River daquela época era realmente mais forte que o atual, mano. A gente, talvez, eu não sei, peça por peça, a gente pode analisar eu tenho aqui. O River e tal. Então, mano, é um time que tinha um Borré em grande fase, De La Cruz, tinha o Armani em boa fase, o Paulo Dias, zagueiro, não tava nessa draga que tá hoje. Fala, porco. Só para complementar o seu comentário, além do De La Cruz, do Borré, o Borré era outro cara. A gente tava falando de outra categoria de jogador, depois foi vendido para o Eintracht Frankfurt. E outro ponto desse time do River de 2020, que é exatamente igual ao que a gente vê hoje. Tem 3 jogadores que começaram aquele jogo que também devem começar amanhã. Nátio Fernandes, Montiel e Enzo Pérez. Os 3. Só que era um nível técnico e físico totalmente diferente do que tem hoje. O Montiel não é o mesmo lateral que saiu para o Sevilha, depois foi para o Nottingham Forest. Ele já está em outra pegada. O Nátio Fernandes e o Enzo Pérez, principalmente, né? Porque depois o Nátio foi para o Atlético Mineiro, jogou bola no Atlético.
E hoje ele tá com uma idade muito avançada, até acho estranho o Galhardo colocar de novo os dois, porque eles passaram um sufoco no jogo de ida tremendo. E aí, ô Dandan, você quer também analisar esse comentário do nosso amigo Juan Cortese? Como você sabe bem, eu sempre falo isso, eu sou viciado em acompanhar cobertura de argentinos, uruguaios e afins no nosso futebol. Eu assisto muito o que eles falam, para a gente ter uma visão de fora. E essa é uma visão sobre... Eles são sempre muito impactados pelo dinheiro que o Palmeiras tem, pelos movimentos que o Palmeiras fez. Quando o Palmeiras tirou o Vitor Roque do Barcelona, os caras quase que fizeram a música do plantão do Jornal Nacional deles lá, porque, nossa senhora, eles ficaram muito impactados. Então, eu imagino que a maioria tenha um pensamento nessa linha, só que no fundo, todos eles acreditam um pouquinho, tá, Latifi? Eu vou te contar esse segredo. Todos eles, no fundo, ali, estão achando que dá. Tem essa questão, né? Aquela zica reversa, deixar toda a responsabilidade pro lado de lá. 1.448 pessoas, obrigado aí, galera, pela audiência. 476 likes. Estamos quase lá, hein? Vamos bater agora os 30. E aí, Danas, quer estipular uma nova meta ou quer esperar? Não, vou dar 2 minutos de acréscimo por causa da cera do Fala Porco no começo do programa para poder bater 500 likes. Justíssimo. Vou ler outro comentário aqui que eu recebi. É outro time, né? Em relação ao time de 2021 do River. Quando o River Plate teve jogos difíceis nesse ano, não esteve à altura. É difícil, não há muito ânimo e entusiasmo nos torcedores. Eles não veem isso possível como naquela vez. A diferença é que é um gol só. O River tem jogadores de grandes batalhas, como os campeões do mundo, Montiel e Acunha. Há muita consciência de que o Palmeiras é um time muito forte e o River não tem estado à altura ultimamente. Há esperança, mas é muito pouca. Esse foi o Diego Borinski, da rádio Cadena 3, que escreveu a biografia do Scaloni, técnico da seleção argentina. Você primeiro, Dandan, o que você acha dessa afirmação? Então, essa é a questão que eu até citei por cima ali, né? Futebol, uma bola parada no primeiro minuto, uma falta que o juiz deu, o Nacho acerta o pé, o Montiel, sei lá o quê. São os caras já bem experientes, bem veteranos, eles sabem exatamente... o cara jogou final de Copa do Mundo, ele não vai sentir pressão jogando no Allianz Parque, tá ligado? Então, assim, tem essa grande questão, assim. Então, é um time que pode trazer problema pro Palmeiras, é um time que vai chegar e vai tentar fazer jogo difícil, mas sinceramente, eu acho que não tem comparação com as situações por uma questão. Primeiro, porque o Palmeiras de 2020 era pior do que esse Palmeiras, e o River era melhor do que... E o River daquele era melhor do que o River de agora. E naquele momento, aquele 3-0 sem torcida é uma coisa você virar, você conseguir. Outra coisa é agora 2-1. Então, assim, em 99 o Palmeiras fez do Marcos o melhor em campo lá contra o River, e o River era melhor que o Palmeiras, eu acho. Então, assim, não adianta, jogo é jogado, mas eu acho que o Palmeiras tem uma boa vantagem. Eu concordo com mais um relato que você leu aí sobre essa esperança pequena. Família, então é isso, não tem mais pra onde correr, hoje dia de decisão, de palestra em campo, Verdão que vai enfrentar o River Plate no Allianz Parque, às 9h30, jogo da volta das quartas de final, Palmeiras tem vantagem ali de jogar pelo empate, já que venceu por 2-1 lá em Buenos Aires. Então é isso, família, a gente viu aqui as notícias aí do All Sport e também do Gazeta Esportiva, Verdão que vai pra cima, vai com tudo, a única dúvida é o Kelvin, Palmeiras vai jogar pra cima, vai jogar pra ganhar, vai fazer o resultado e a gente vai se classificar, beleza? Comenta aqui embaixo, o que vocês acham, o Palmeiras deve entrar com o Giai no lugar do Kelvin ou teria que improvisar alguém ali? Ou talvez até mudar a formação tática, entrar com 3-5-2 no caso. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, beleza? Então, no mais é isso, família, essas foram as informações de hoje. Lembrando que a gente também vai trazer um pós-jogo completão aqui de tudo sobre o Palmeiras, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like para fortalecer. E é isso, até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco. É nóis. Dale, dale, Palmeiras!